Muito boa noite, professor Daniel, muito boa noite a todos os hermanos da nossa América Latina. Parabenizar pela construção e realização desse terceiro Congresso Latino-Americano do Direito Cooperativo. É um evento extremamente importante para que cada vez mais o cooperativismo cresça na nossa América Latina. Bem, o estudo que eu venho desenvolvendo sobre sociedade cooperativa é buscar o conceito de sociedade cooperativa, tanto na legislação brasileira, como nos autores brasileiros que abordam essa temática da sociedade cooperativa. Nós chamamos de os autores cooperativistas. A primeira menção que a legislação brasileira faz da sociedade cooperativa é em 1890, é um período que nós denominamos de República Velha, que vai até 1930. Depois temos a Era Vargas, que vai de 1930 a 1945, que é um período bastante generoso, né, da sociedade cooperativa. E o que eu busco nesse conceito de sociedade cooperativa? Eu procuro identificar se a finalidade no plano conceitual, tanto na legislação como entre os autores cooperativistas, se a cooperativa tem uma dimensão apenas e tão somente econômica ou ela tem econômica e social. Então, na era Vargas, que é de 1930 a 1945, a legislação que predominou é de uma vertente que a sociedade cooperativa, conceitualmente, no plano legislativo, legal, é só econômica, embora que tenha ocorrido uma normativa que também deu a dimensão social. Muito bem. E entre os autores desse período da Era Vargas, né, é unânime, praticamente unânime entre os autores que tem essa dimensão econômica e social. Pois bem, o meu trabalho hoje é para enfatizar um outro período da história do Brasil, que é o chamado período democrático, que vai de 1945 até 1964, quando aqui, então, no Brasil, nós tivemos o golpe militar. Então, é nesse período, né, que vai concentrar o meu estudo de 1945 a 64. No plano legislativo, né, nós não tivemos nenhuma norma geral da sociedade cooperativa. Isso decorre porque na era Vargas teve muita legislação cooperativista, muitas normas gerais. E aí os legisladores parece que ficaram um pouco retraídos. Entretanto, teve um projeto de lei, né, que tramitou na Câmara dos Deputados Federais, onde justamente numa primeira versão desse projeto de lei se contemplava no conceito de sociedade cooperativa tanto a dimensão econômica como a dimensão social. Esse projeto, quando ele foi reelaborado, refundido após uma discussão, foi suprimido a dimensão econômica e social e diz apenas que a cooperativa deve atender às normas e aos seguintes princípios. E passo a elencar e não faz menção a essa dimensão econômica e social. Diga-se de passagem que uma grande polêmica que se instalou durante a elaboração durante a tramitação desse projeto de lei, durante a discussão, se deveria elaborar uma lei geral das cooperativas, né, que ela fosse sintética, onde procurasse estabelecer apenas normativas principiológicas, normativas fundamentais, ou se deveria ser uma normativa pormenorizada. Então, tinha essas duas vertentes. A vertente que acabou prevalecendo é uma vertente intermediária, não tão enxuta, sintética, e não tão extensa, tão longa. Foi um meio termo que os legisladores buscaram. Então, no plano legal,
nós tivemos apenas projeto de lei e permanecemos com uma legislação no Brasil nesse período, onde a finalidade da sociedade cooperativa era apenas e tão somente de ordem econômica, descartando a questão social. Muito bem, quando nós vamos para os autores brasileiros que escreveram neste período, de 1945 a 1964, então, nós encontramos, por exemplo, um primeiro autor chamado Teodoro Henrique. Ele vai se dedicar a fazer muitas obras, vai escrever precisamente 2 obras, né? E onde ele vai procurar resgatar os valores da sociedade cooperativa, e ele aponta claramente essa dimensão social da sociedade cooperativa. No entanto, no momento da conceituação da sociedade cooperativa, ele não dá esse passo seguinte, ele não conceitua a sociedade cooperativa, mas aponta a dimensão econômica e social. Um segundo autor desse período se chama Valdir Moura, né? Inclusive, ele escreve uma obra introdutória, né, sobre essa temática, né, dos primeiros passos para se compreender o que é uma sociedade cooperativa. Pois bem, nessa obra, ele dá uma ênfase muito grande para a questão da educação cooperativa, né? Enfatiza que o movimento cooperativista, né, só irá alcançar os seus objetivos se os cooperados receberem uma educação cooperativista, né? E quanto a essa dimensão econômica e social, ele defende, né, que a cooperativa, né, deve contribuir para que haja uma reforma no Brasil. Muito bem. Um terceiro autor, uma terceira vertente, é a Escola Livre do Cooperativismo, que tem a sua sede na cidade de São Paulo, né? Eles vão muito na linha do Valdir Moura, o autor que eu mencionei anteriormente, e eles enfatizam que a cooperativa, para alcançar os seus objetivos, tem que haver uma educação para a cooperativa. E eles vão nessa mesma vertente, né, de a cooperativa ter uma finalidade econômica e também tem uma finalidade de cunho social. Um outro autor, né, muito renomado e destacado por essa Escola Livre do Cooperativismo foi o Tacílio Tomanic, que é um autor lá da Era Vargas, e que esses autores da Escola Livre do Cooperativismo exaltam porque ele justamente destaca essa dimensão social da sociedade cooperativa. Aí um quarto autor, que vem de uma longa caminhada, eles começam a escrever lá por volta do ano de 1927, passa todo o período Vargas e chega no período democrático, é o Fábio Luiz Filho, né? E ele adentra essa questão e, para justificar o seu fundamento de que a cooperativa tem uma dimensão econômica e também tem uma dimensão social, ele vai recorrer a um autor francês chamado Colombaille. Então, com base nesse autor francês, o Fábio Luiz Filho defende que a sociedade cooperativa tem uma dimensão econômica e também tem uma dimensão social. Um autor brasileiro muito consagrado na área jurídica se chama Pontes de Miranda, né? Ele elabora o conceito de cooperativa, mas não adentra a essa questão da dimensão social e econômica. Ele só diz que a sociedade cooperativa é uma sociedade diferente de todas as outras sociedades empresariais, porque, em primeiro lugar, estão as pessoas e não o capital, né? Depois dessa diversos autores cooperativistas, né, nós tivemos um autor que veio ganhar um destaque muito grande, que se chama Valdírio Bugarelli. Ele escreve diversas obras, né, e ele também reforça, né,
que a cooperativa não deve se ater apenas a resultados econômicos, mas que a sociedade cooperativa tem que ter uma preocupação também em buscar o bem-estar social dos seus cooperados. Então, durante todo esse período, né, ficou esse descompasso, que no plano legal, a sociedade cooperativa não é vista nessa dimensão social, mas entre os autores cooperativistas brasileiros, defende essa dimensão social da sociedade cooperativa. Professor Daniel, essa a minha apresentação. Quero reiterar os meus agradecimentos pela possibilidade de apresentar esse meu trabalho nesse importante terceiro Congresso Latino-Americano de Direito Cooperativo.